partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Presidente da Câmara deve cumprir a Constituição, diz Temer. O ex-presidente Michel Temer, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, disse defender o diálogo entre os poderes e criticou a formatação da disputa para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, entre um candidato para o governo e outro não. O presidente da Câmara não pode ser de situação ou de oposição. Ele tem que cumprir os deveres que a Constituição dá aos deputados, disse Temer em entrevista à Rádio Bandeirantes. Segundo o ex-presidente, esta espécie de enquadramento da disputa entre um candidato de situação e outro de oposição aflige os cidadãos. Temer defendeu que a discussão seja feita da porta para dentro do Congresso, diferentemente do que se alardeia muito hoje, de que se um candidato for eleito, será inteiramente a favor do governo e o outro, se eleito, vai ser contra. Isso não pode acontecer, avaliou. O ex-presidente disse também ver como um fenômeno democrático o apoio do PT ao candidato do MDB à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi. O apoio foi alvo de discussão dentro do Partido dos Trabalhadores por conta do apoio de Rossi ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Temer disse também estar percebendo uma certa mudança de atitude sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Segundo o ex-presidente, há a sensação de que é impossível continuar naquilo que vinha no ano passado e a recusa de parte da população em receber a vacina deve arrefecer nos próximos dias. Presidente executivo do Twitter defende decisão de banir Trump, mas afirma que abre precedente perigoso. O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, usou a própria rede social na última quarta-feira para defender a decisão de bloquear permanentemente a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da plataforma. Dorsey disse que não celebra ou sente orgulho de banir Trump do Twitter, mas acredita que essa foi a decisão correta. A suspensão da conta do republicano aconteceu na última sexta-feira, sob alegações de que seus posts recentes incitavam a violência 2 dias depois de apoiadores do presidente dos Estados Unidos invadirem o Congresso em ato que resultou em 5 mortes. A página pessoal de Trump no Twitter tinha quase 89 milhões de seguidores e era o principal meio de comunicação dele com o público. O executivo disse ainda que a decisão abriu um precedente que acha perigoso, citando o poder que um indivíduo ou corporação pode ter sobre a conversa pública ao redor do mundo. Segundo ele, se as pessoas não concordassem com as regras do Twitter, poderiam procurar outro serviço na internet, mas que esse conceito foi desafiado na última semana, citando a decisão de provedores de internet se recusarem a hospedar a rede social Parler, utilizada por apoiadores do presidente americano Donald Trump. Em sua sequência de tweets, Dorsey afirmou que uma alternativa descentralizada seria a melhor opção para a internet livre e aberta e citou Bitcoin como modelo. Na quinta-feira passada, o Facebook e Instagram também bloquearam a conta de Trump por tempo indeterminado. Vacina Coronavac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil, diz Butantan. A vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia global nos testes no Brasil, segundo informou Butantan em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, em São Paulo. Chamado de eficácia global, o índice aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela OMS e também pela Anvisa é de 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes feitos no país, o imunizante atingiu 78% de eficácia na prevenção de casos assintomáticos leves, mas que precisam de atendimento médico, ou seja, a vacina protege complicações mais severas da doença. A Coronavac é uma vacina contra a Covid-19 que usa vírus inativos. Ela é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com Butantan, que é vinculado ao governo de São Paulo. De acordo com os pesquisadores chineses, a Coronavac não apresentou nenhuma preocupação com relação à segurança. A maioria das reações foram leves, sendo que a mais comum foi a dor no local da injeção.
A eficácia de uma vacina contra a Covid-19 é calculada com auxílio de um protocolo da OMS que classifica os casos da doença entre os voluntários dos testes. Essa tabela da OMS separa os voluntários em 10 níveis, sendo que o nível 0 corresponde a um paciente não infectado pela doença e o nível 10 equivale a um voluntário que morreu da doença. E a taxa de eficácia é de 78%, apresentada pelo Butantan na última semana. Ela foi calculada considerando somente casos de Covid-19 com pontuação maior ou igual a 3. Este cálculo compara o número de casos entre o grupo vacinado e o grupo que recebeu placebo, uma substância neutra. Portanto, a eficácia de 78% demonstra o quanto a vacina é capaz de prevenir casos em que é confirmada a infecção pelo coronavírus, sintomática e com necessidade de intervenção médica. Outro dado apresentado pelo governo estadual na última semana, a eficácia de 100% em casos graves, corresponde à capacidade da vacina Coronavac de evitar casos de Covid-19 que exigem hospitalização, ou seja, superiores a 4 na escala da OMS. Covid-19. Anvisa divulga novas orientações para farmácias e drogarias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nova nota técnica com orientações que objetivam minimizar os riscos de exposição ao Covid-19 para equipes de profissionais que trabalham nas farmácias e drogarias e aos clientes a partir da adoção de princípios de prevenção e controle de infecções e distanciamento social enquanto durar a pandemia. De acordo com o documento divulgado nesta segunda-feira, as farmácias e drogarias são estabelecimentos que realizam atividades essenciais durante a pandemia e, por isso, é fundamental que cumpram medidas relacionadas ao enfrentamento da disseminação da Covid-19. Conforme a nota da Anvisa, as farmácias e drogarias, entre outras medidas, devem estabelecer barreiras preferencialmente físicas entre funcionários e usuários, como também entre os próprios usuários. Recomenda-se ainda que o distanciamento seja de no mínimo 1 metro entre elas e limitar o número de pessoas no interior do estabelecimento para evitar aglomeração no balcão de atendimento ou nas áreas de pagamento. Além disso, os estabelecimentos podem definir estratégias para diminuir o tempo que o usuário permanece na fila e estratégias para controlar o fluxo da entrada de clientes no estabelecimento. Se as condições climáticas permitirem disponibilizar local externo para a área de espera, as farmácias e drogarias devem também disponibilizar insumos de proteção e prevenção, tais como sabonete líquido, preparações alcoólicas a 70% e equipamentos de proteção individual para o atendimento seguro e adequado, estando estes em fácil acesso e suficientes para os clientes e equipe, orienta a Anvisa. O Brasil deve ter primeira pessoa vacinada em 19 de janeiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quarta-feira que o dia D e a hora H, isto é, o início da campanha da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, será ainda em janeiro. Uma data possível, segundo o ministro, é a próxima quarta-feira, dia 20. O Poder 360 apurou com fontes no Planalto que está prevista uma cerimônia a ser realizada na terça-feira, 19, para marcar o início da vacinação. O plano é vacinar alguém nesse evento, mas não foi definido quem seria essa pessoa. O próprio evento não está confirmado oficialmente. Pazuello fez um pronunciamento na manhã desta quarta, 13, para apresentar o resultado das ações da pasta em Manaus, cidade que enfrenta nova crescente de casos de Covid-19. O ministro reafirmou que a imunização começará ao mesmo tempo em todos os estados e Distrito Federal, mas disse que haverá maior atenção ao Amazonas. Não explicou a contradição de colocar o estado em primeiro e ao mesmo tempo garantir que todos terão tratamento igual. O ministro declarou que 6 milhões de doses da vacina do Butantan Sinovac foram compradas e aguardam a aprovação da Anvisa para serem distribuídas. O imunizante, segundo o governo paulista, tem 50,38% de eficácia global e reduz em 78% o risco de desenvolver casos leves. O governo também aguarda a aprovação da Anvisa, a vacina produzida pela Fiocruz, desenvolvida pela AstraZeneca, com a Universidade de Oxford. Essa vacina tem a taxa de eficácia superior a 90%, segundo os desenvolvedores. O ministro da Saúde disse nesta quarta-feira que o Amazonas será prioridade, mesmo que a vacinação tenha início simultâneo em todos os estados.
O ministro informou que 150 novos leitos chegarão ao Amazonas até o fim desta semana. Também serão contratados até o fim deste mês 180 agentes para atuar no atendimento aos infectados pelo coronavírus. A capital amazonense receberá também nos próximos 2 galões de oxigênio enviados em Belém. O transporte será feito com aviões da FAB, Força Aérea Brasileira. Prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, morre de Covid-19. O prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, morreu por causa da Covid-19 na madrugada desta quarta-feira, aos 71 anos, em São Paulo, de acordo com um comunicado publicado em sua página em uma rede social. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido nesta madrugada de 13 de janeiro. Internado desde o dia 22 de outubro para tratar da Covid-19, Maguito lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada, disse o comunicado. Prefeitos dizem que Pazuello anunciou o início da vacinação em todo o país para o dia 20 de janeiro. Após uma reunião com o Ministério da Saúde nesta quinta-feira, prefeitos disseram que, de acordo com o ministro Eduardo Pazuello, a vacinação contra a Covid-19 começará em todo o país na quarta-feira da semana que vem. A data depende da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, liberar o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca. A decisão da Anvisa sai no domingo. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, Donizete explicou que 5 milhões de brasileiros serão vacinados neste primeiro momento, de acordo com a explicação dada pelo Ministério. Desses, 2 milhões receberão a primeira dose da vacina da farmacêutica AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Outras 3 milhões de pessoas receberão 2 doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. A primeira na semana que vem e a segunda 21 dias depois. Ele ressaltou, como já vinha dizendo o governo, que alguns grupos serão prioritários no início da vacinação. A Frente Nacional dos Prefeitos disse ainda que na reunião, Pazuello apresentou a seguinte previsão de quantas doses de vacina o país terá nos próximos meses. O valor é cumulativo, ou seja, a quantidade dos meses anteriores também é contabilizada nos seguintes: janeiro, 8 milhões, fevereiro, 30 milhões e abril, 80 milhões. Campanha contra a Covid-19 no Vaticano. O Papa e o Emérito foram vacinados. Prossegue a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Vaticano, iniciada na manhã desta quarta-feira, 13 de janeiro, após a chegada do soro. Tanto o Papa Francisco quanto o Papa Emérito Bento XVI já receberam a primeira dose da vacina. Posso confirmar que, como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, disse o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas. Até hoje, a primeira dose da vacina para a Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito. Nova cepa explica a explosão de casos de Covid no Amazonas, diz pesquisador. Pesquisadores e cientistas têm manifestado preocupação com nova variante do coronavírus, que, segundo análises feitas pela Fundação Oswaldo Cruz, teve origem no Amazonas. Ela foi identificada por autoridades de saúde japonesas em 4 viajantes que estiveram no estado brasileiro no início do mês. A mutação, que criou uma linhagem brasileira do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, é a explicação mais plausível para um crescimento tão explosivo de casos e mortes por Covid-19 no estado. A afirmação é da epidemiologista Gésen Orellana, pesquisador da Fiocruz na Amazônia, publicada em entrevista ao jornal Estado de São Paulo desta sexta. De acordo com Orellana, apesar de todo esse contexto de relaxamento da população em relação aos cuidados, a nova cepa é a explicação mais plausível para um crescimento tão explosivo, considerando o histórico de Manaus. O epidemiologista afirmou que, como de 30% a 40% da população manauara já havia sido exposta ao vírus, a disseminação indica que há uma nova cepa circulando na região. Orellana disse que a Fiocruz ainda não concluiu se a variação brasileira do coronavírus é mais contagiosa. Segundo ele, o principal impacto negativo da crise no Amazonas é que a nova cepa pode se espalhar rapidamente para outros estados. A transferência de pacientes para o sistema hospitalar de outros estados foi confirmada pelo governador amazonense Wilson Lima nesta quinta-feira. Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Distrito Federal devem receber amazonenses infectados com a Covid-19 nas próximas semanas.
Governo de São Paulo regride 8 regiões do estado para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica. O governo de São Paulo atualizou a reclassificação do Plano São Paulo de flexibilização da economia nesta sexta-feira e regrediu 8 regiões para fases mais restritivas da proposta para tentar conter o avanço do coronavírus. As mudanças passam a valer a partir de segunda-feira, dia 18. Com piora nos indicadores de Covid-19, a reclassificação do plano prevista para ocorrer em 5 de fevereiro foi antecipada para esta sexta-feira, dia 15. A região de Marília, que tinha sido colocada na fase laranja na semana passada, passa a ficar na fase vermelha, a mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais têm autorização para operar. O rebaixamento acontece porque a região está com mais de 83% dos leitos de UTI ocupados. São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e Taubaté, que estavam na amarela, agora regridem a laranja, na qual permanecem Sorocaba, Registro e Presidente Prudente. As demais regiões, incluindo a Grande São Paulo, seguem na fase amarela. Embora as medidas valham obrigatoriamente com base na divisão do estado em 17 regiões, o governo recomendou nesta sexta que cidades que estão com altas taxas de ocupação de UTI adotem medidas mais restritivas, mesmo se estiverem oficialmente em uma região classificada em uma cor mais permissiva. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.